A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus amados irmãos ouvintes, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz, muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre rumos definidos. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize o TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Ama e perdoa sempre. Consciência tranquila não é um privilégio, é uma conquista. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre rumos definidos. Logo imprime nas tuas tarefas a diretriz do Cristo operante, a fim de que o otimismo da realização seja o fator preponderante em desdobramento dos teus objetivos. Se à noite não te detenhas na observância das sombras, desde que podes clarificar o caminho. Se chove, não lamentes o tempo mau, já que dispõe do agasalho que te resguarda para vencer a intempérie. Antes o rio da dificuldade, não assumas a posição da rebeldia, se possuis a barca do discernimento para vadeá-lo. Portanto, meus queridos irmãos, por mais difícil que a vida se apresenta, nós temos que ter confiança em nós mesmos, isso é primordial, em Deus, na espiritualidade, Jesus como nosso farol, guia e modelo, exatamente nesses momentos que somos testados e provados, para ver aonde vai a nossa fé. Tem pessoas que dizem ser religiosas, mas basta uma contrariedade para sair por aí, falando coisas indevidas, né? Há alguns que culpam até mesmo o Criador. Olha, Deus esqueceu de mim, ele não existe, não sei. Cara, pelo amor de Deus, precisa raciocinar logicamente, entender por que estamos filiados a um conceito religioso. Da mesma forma, considera os impositivos do fazer no campo moral. Muitas vezes as coisas não são como na realidade, são face à nossa observação pessimista. Olhar a vida com pessimismo é um problema seríssimo. O negativismo já te destrói só de pensar. Aí começa a agir assim. Então nós temos que ser positivos, ter positividade. Tomando-las como desejos inconscientes que sejam e se nos afiguram a paisagem triste de nossos olhos, sombreados de desencanto. Aqueles que deixaram vencer pelo estigma dos subservientes da maldade contemplam sempre pelo pior lado os painéis do trabalho, pois para eles tudo são apenas sombras e destroços. Reflete a catarata destruidora quando, disciplinada pela DIC, é conduzida aos dínamos geradores
e se converte na potência da força hidráulica que fomenta o progresso e movimenta a vida. Então, direcionado àquele feixe d'água, chamados então de cataratas, você represa a água, aumenta a força, cria-se as usinas, por sua vez a energia elétrica, que vai movimentar certamente o planeta. Assim somos nós. Essa usina aqui deve estar sempre armazenada de bons pensamentos, para que a gente tenha uma vida mais saudável e equilibrada sobre a Terra. O cadáver em decomposição, Maussan, ressurge na química inorgânica do subsolo, com um aroma sutil na flor exultante. Assim, as dificuldades que soubermos conduzir no rumo certo se transformarão em dádivas de paz permanente após superá-las. Isso é fato, né? Todas as vezes que superamos uma dificuldade, aumentamos a nossa capacidade de resistência e de experiências, não só para nós, como também para orientar outros. Detivesse-se Florence Nightingale a considerar a posição subalterna da mulher do século XIX e não teríamos o êxito da Cruz Vermelha Internacional, superando os chacais da hediondeza humana quando sobre os despojos das nações vencidas. Então, Florence consegue convencer as pessoas que a mulher tinha o seu valor, conseguiram introduzi-las muitas na Cruz Vermelha, mostrando ao mundo verdadeiras heroínas. Canseasse Edith Cavell o ministério de ajudar, não obstante o fragor da guerra, e milhares de vidas teriam perecido na Bélgica ante a perseguição inclemente, embora ela mesma acabasse sendo fuzilada. Fuzilada, mas defendeu muito das suas. Fora Jesus considerar os impedimentos visíveis que teria a defrontar face a sua técnica de mansidão. E o Evangelho não estaria hoje restaurando espíritos para a imortalidade feliz. Imagina se Jesus tivesse desistido em alguns daqueles obstáculos. Certamente não teria a eficácia que tem hoje o seu Evangelho. Então a vitória do bem é inexorável. Tudo são trânsitos na diretriz da realidade superior da vida. Não te deixes recear, não percas esperança, meus irmãos. Tenha fé, dias melhores virão. Educa o animal, educa a criança, educa-te e dá educação aos teus pensamentos para que a disciplina dos atos te favoreça com a sistemática da vitória sobre ti mesmo, através dos rumos definidos do Evangelho. Vitória sobre si mesmo, porque a maior dificuldade que o homem tem é vencer as suas imperfeições morais. Em face das conjunturas arbitrárias das forças desconexas que populam nos diversos setores das atividades humanas, isso eu digo, atividades odierna, o aprendiz das excelentes ideias cristãs é convidado ao testemunho a cada instante, sem que disso se possa eximir. Muitas vezes temos que dar o nosso testemunho ali. Em verdade, medem-se as ideias de enobrecimento através das resistências que oferecem na vivência da sua própria divulgação. Em consequência, quanto mais expressiva a ordem dos pensamentos superiores, maior as resistências a vencer. É por aí. O teste analisa a aprendizagem do educando. Fato, né? Quando você está estudando, passa por testes de avaliações. Assim também a prova faculta os meios hábeis para a promoção do aprendiz. Portanto, o sofrimento convida o servidor do Cristo ao testemunho da convicção que ele esposa, ensejando-lhes ampliar os valores e que se encontra investido na disseminação do ideal que o abrasa. Portanto, fala-se em testemunho evangélico em termos do passado como se não fora lícito a repetição da aferição dos valores espirituais nos dias que ora vivemos. Quando falamos de testemunho, não é testemunho para as igrejas como as pessoas entenderam de uma forma completamente equivocada. A religião que você professa não tem que saber o que você faz da sua vida pessoal e íntima, não é? Eu não tenho que dar ali testemunho da minha vida pessoal para ninguém. O testemunho que o Cristo refere é o testemunho para com a vida, para com Deus, né?
Isso sim, é você e Deus, não você e homens. As pessoas chegam à frente, né, de uma assembleia falando dos seus problemas íntimos, das suas dificuldades, das suas lutas e também das suas vitórias, mas para enaltecer um conceito religioso. Ora, se a religião depender disso, ela está fadada ao fracasso, porque não é este o objetivo, né? Indubitavelmente, não dispomos da oportunidade eloquente da arena ou no poste do sacrifício, da fogueira ou na masmorra úmida, do punhal habilmente manejado ou do veneno discretamente aplicado. Essas coisas já passaram, né? São situações vivenciadas no cristianismo dos primeiros séculos, grandes perseguições, onde as pessoas pereciam nas masmorras e tal. Mas no passado, a traição e o suborno, a acusação indébita, o perjúrio abraçavam a agressividade e o fanatismo, desiderato da perseguição sistemática, mas hoje também é assim, de uma forma completamente diferente no sentido de palavras e tal, mas continua também com as mesmas loucuras, né, desse desastre que é macular a imagem das pessoas, das instituições, das coisas. Não obstante a mudança dos tempos e o aperfeiçoamento dos métodos, unem-se os mesmos fomentadores da discórdia e do horror, tentando lobrigar seus resultados infelizes. Multiplicam estratagemas e arregimentam técnicas objetivando colimar tais êxitos. Não te concedas ilusões. Emanado a Jesus, paga o ônus da tua fidelidade, como e quanto te seja pedido. No fragor, na luta, não emucheças o riso nos lábios do coração, nem aluvieis as paisagens do espírito, mesmo que as avenidas da esperança se convertam em estreitos e difíceis caminhos. Prossegue intimorato. Se o fiel verter na direção dos teus lábios, sorve a taça tranquilamente. Os paladares desagradáveis também merecem consideração. Seja o punhal da calúnia, aferiste, o cerne do espírito, seja o tóxico da zombaria, malsinando tuas horas, seja a caratonha do desprezo, esconjurando tua presença, seja a pedrada do descrédito sobre o teu nome, não te perturbes. Qualidade de um metal é considerada pela contextura íntima. As essências raras são valiosas pela dificuldade em consegui-las, pela depuração desta ou daquela natureza, pela depuração desta ou daquela natureza, aprimora-se o produto que vai submetido ao processo especial. Também tu, ligado a Jesus, não podes ambicionar o que ele próprio desconsiderou. Assim não te equivoques. Não iludas a ninguém. Permanece de espírito tranquilo, alçado à vida espiritual, nosso ponto de origem, nosso abrigo de volta, servindo sempre mais, fiel a ti mesmo e ao dever, aguardando a desencarnação que logo há de virá, orando para que ela te surpreenda, impertérito no momento do testemunho, a fim de partires da terra livre e feliz na direção daquele que é o excelso guia e juiz de todos nós. Dentre os muitos males que o verbo infeliz pode produzir, o mexerico é possivelmente dos mais graves. Semelhante a vaso pútrido, o falatório exala miasma pestilencial, que contamina os incautos que dele se acercam. Ali proliferam a maledicência insensata, o julgamento arbitrário, a acusação indébita, a suspeita inapelável, a infâmia disfarçada, quando não irrompe a calúnia maleável, capaz de engendrar a destruição dos mais nobres ideais e vidas respeitáveis. Atira-se a brasa do falatório inconsciente, espera-se que o fogo da irresponsabilidade
ameace devorador, a estrutura onde produz chamas. Nasce na conversa simples, porém perniciosa. Emana de uma observação candente e feita de impiedade, a qual se difunde facilmente por ausência de serviço edificante, em decorrência da hora vazia pela dilatação das apreciações indébitas. O falatório é também verdugo do falador, porquanto aquele que se compraz em censurar torna-se vítima da censura alheia. Acautela-te dos que somente sabem colocar ácido e observações infelizes. Não estás indene à acusação deles. Se te trazem informação inditosa, por mais amigo que te seja, de ti levará a informação incorreta para outrem, a quem chama amigo e que ignoras. Não permitas que teus ouvidos voltados para a verdade se convertam em caixa de acusações desditosas. Ninguém te pede a santificação em um dia, nem espera a tua redenção numa hora. Aliás, se isso se dera, o beneficiado seria tu próprio. Todavia, todos aguardam que não reincidas ou insistas no erro, promovendo a renovação dos teus propósitos cada dia, a toda hora, em cada instante. O teu chamado ao Evangelho de Jesus significa compromisso novo para com a vida, e se outrem erra, não te utilizes do erro dele, para que te justifiques o teu erro. Não prestarás satisfação da tua conduta ao teu próximo, mas àquele que te enviou a servir. Sempre que falares, faz o relatório do bem. Desculpa, ajuda, perdoa e compreende. O irmão caído não necessita de empurrão para mais baixo. Entretanto, espera mão amiga para reerguer-se. Quem erra tem a ferida do engano. Aquele que se equivoca padece a ulceração do erro. Disputa a honra de acertar, falando sobre o bem, em nome do supremo bem, para o teu próprio bem. No clima de ansiedade em que respiras, da vida e das coisas, somente observas o lado negativo, como se te propusesses exclusivamente ao arrolamento do pessimismo e da aflição. Relatas que a dor mantém presença constante nos quadros da vida, parecendo asfixiar os ideais de beleza e os sonhos de elevação. Aqui é a enfermidade dominadora, produzindo desespero e loucura. Adiante se expande a anestesia do desencanto, impossibilitando os sorrisos. Mais longe governa o desequilíbrio da emoção que não suporta os impactos da luta. Próximo está o grito da fome, ceifando vidas. Ali comanda a traição. E todo um séquito de vis paixões e misérias morais tomam corpo, sobrepairando soberanas ante as concessões da alegria, as aspirações nobilitantes que perduram ainda em alguns lutadores denodados. Na fuga que encetas para longe das realidades legítimas, perdeste a dimensão da verdade e se mesclam ante tua observação caótica os valores ideais e os pressupostos verdadeiros. Por isso, tudo se te afigura conforme te sentes. Sai, porém, da cela pessimista em que espontaneamente te encarceras. Há beleza e cor em toda parte, poesia e arte em todo lugar, esperando a visão dos teus olhos, a percepção dos teus ouvidos, a sensibilidade da tua emoção, antes que se embotem, demorando-se incapazes de novos registros. Quando nos permitimos agir ao compasso do amor, não obstante o desconcerto em derredor, logramos enriquecer-nos de esperança em que nos convoca a alegria de viver. Se o sucesso te parece tardio, espera-o ao compasso do amor. Não programes felicidade dentro dos padrões tradicionais que a ambição já estabeleceu e os preconceitos mantêm. Prepara-te
antes para desfrutar no sentido positivo de todas as ocorrências, mesmo que algumas de início possam afigurar-se perniciosas. O operário diligente consegue realizações com o material de que pode dispor. O agricultor competente e pertinaz não se deixa vencer pelo solo adusto, já que conhece os recursos para transformar a terra, abençoando-a com fertilidade. Se estás a braço com inimigos soezes ou defrontas adversários gratuitos, em compasso de amor, desculpa-os e se vê cordial para com eles. Todos são sensíveis à tolerância, à bondade, aos sentimentos da renúncia e da abnegação. O ritmo do bem é compasso de amor. Amor que se expande, felicidade que se espraia no país dos corações. Higieniza o espírito e coloca no íntimo a musicalidade que cante ao compasso do amor, e verás reverter-se a paisagem das tuas aspirações, fluindo desde logo as relevantes concessões da alegria pura. Examinando-se com acuidade o incidente evangélico sobre a mulher adúltera, merece consideremos melhor as palavras do Senhor em relação ao problema em pauta. Apressadamente, poder-se-ia dizer que ele sancionou o adultério, pela forma como considerou o drama da infortunada mulher. Entretanto, informando que tão pouco a condenava, não quis dizer que ela estava indene à necessária reeducação e recuperação do patrimônio moral mal aplicado. Daí o impositivo de ser necessário não mais pecar, de modo a não complicar a responsabilidade que se lhe agravava. Embora laborava em erro, ignorando as consequências, menores eram as suas responsabilidades clarificadas, agora pela misericórdia e pelo ensejo reparador. Já não seriam as mesmas as circunstâncias em que se movimentaria. Somente possuindo a verdadeira autoridade moral pode alguém condenar. Portador, no entanto, da excelente virtude do amor e da excelsa honradez, ele próprio demonstrou que a não condenava, como a ensinar que não nos cabe a nenhum de nós a precipitação condenatória, em razão de ignorarmos os antecedentes da falta, os verdadeiros culpados e aqueles por ela responsáveis. Muitas vezes, quando alguém cai, foi empurrado à queda. Quando deserta, foi levado à fuga. Quando maldiz, foi conduzido ao desespero. O criminoso, enfim, deixa daquele teor, foi possivelmente impulsionado por outrem à consecução da tragédia no momento infeliz. Enquanto a desditosa permanecia sob julgamento apressado do populacho, o Senhor pensava no adúltero, que ela se unira, ou aquele, ou que talvez se induziria ao erro. Absolvido tacitamente por convivência social, não estava todavia sancionado. Outro sim, considerava o esposo irregular no cumprimento do dever conjugal, causador possivelmente da loucura perpetrada pela companheira atormentada. Por isso, não a condenou, compreendendo-lhe o drama íntimo, em forma de infortúnio e insegurança emocional. Soezes foi-lhe benigno, sem que por essa forma facultasse licitude do equívoco moral. Diante dos que padecem esta ou aquela ulceração moral, reserva-te compaixão e caridade. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. 3 vezes mãe. O esposo havia notado há um bom tempo uma característica curiosa nas expressões utilizadas por ela no trato diário com a filha. Espere, 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 dizia para a menina. Em outra situação que exigia mais energia, vamos, vamos, vamos. Era assim que ela procedia
repetindo pelo menos 3 vezes cada comando, cada pedido, cada instrução. O esposo iniciou a conversa em tom leve, de brincadeira, perguntando: "Você percebeu que sempre repete pelo menos 3 vezes cada comando, cada instrução que dá para a nossa filha?" E simulou algumas delas mais recentes. Os dois riram, pois, segundo ele, algumas poderiam até virar música. Quando ela parou de rir, respirou fundo. Lembrou das 1000 doses de paciência que precisava tomar diariamente e respondeu: "Com ela tem que ser assim. Não é da primeira vez que ela escuta. Então, eu emendo logo 3 vezes para reforçar o que preciso dizer. É cansativo, mas é assim que funciona. E olha que às vezes são mais de 3. Hoje, para acordar essa mocinha, foi assim. 3 vezes indo lá, sendo recebida por grunhidos, por cotoveladas de mau humor." O esposo compreendeu. A filha estava por perto. Olhava os dois com olhos de curiosidade e admiração. "É, filha, a gente continua aprendendo juntos. A mamãe e o papai estão se esforçando. Você também precisa entender que estamos aqui para ajudar. Por vezes, as coisas são difíceis para todos nós. Mas se colaborarmos, se formos amorosos uns com os outros, resolvemos tudo." A garota sorriu. A limitação intelectual de que é portadora talvez não lhe permitisse captar toda a profundidade daquele momento. Mas o sentimento foi tocado pelo perfume do amor que exalava daqueles corações. Uma mãe atípica, particularmente, precisa ser 3 vezes mãe, 3 vezes paciência, 3 vezes determinação, 3 vezes coragem, 3 vezes resistência. Algumas fases da criança irão durar 3 vezes mais. Alguns momentos de aflição serão 3 vezes mais difíceis. 3 vezes mãe. Ela não pode descuidar de si mesma, pois ali está um valioso instrumento que Deus encontrou para cuidar de um espírito que veio ao mundo em condições peculiares. Ela precisa olhar para si mesma 3 vezes mais, não de forma egoísta e individualista, mas no sentido de nutrir-se, de manter-se forte. Mãe, lembre sempre de orar 3 vezes mais. Recorde que precisa de descanso, que nem sempre poderá dar conta de tudo e que precisa pedir ajuda. Dividir o fardo quando possível. Não tenha vergonha de pedir auxílio. Espiritualize-se. Traga Jesus para o seu coração e para o seu lar. A espiritualidade superior acompanha esses lares com particular cuidado. São projetos especiais. São investimentos cuidadosos do amor divino, muito bem planejados. As mães e pais que aceitaram antes da existência o desafio de um ser especial nunca estão sós. Por isso, mãe dedicada, tenha certeza, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos, Jesus nos orienta. Quando se dispusermos a segui-lo, não abandones a estrada mestra. E também quando tiverem saído por atalhos escabrosos, se sentirem perdidos e quiserem voltar, estarás a postos para ajudá-los, com todo amor, dedicação e renúncia. E ainda diz mais: ser firme e segue-me. Então o objetivo maior de todos nós é seguirmos Jesus, porque Ele é o caminho, verdade e a vida. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedroso. Boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade. E que esse ensinamento seja ouvido por todos nós no nosso dia a dia, meus irmãos e irmãs. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior.
nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, meu irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos